Vamos falar um pouquinho a respeito do estudo indutivo, como isso se dá na prática. O estudo indutivo ele tem 3 estágios. Primeiro, nós vamos observar o texto. Depois, nós vamos interpretar o texto. E depois, nós vamos trazer uma aplicação do texto para a nossa vida. Ok? O primeiro estágio, que é a observação do texto, é um momento que vai exigir mais tempo e mais dedicação. Você não pode ter pressa, sabe? Você não pode chegar lendo, correndo para a parte da interpretação logo. A gente precisa observar com o tempo, a gente precisa ruminar as escrituras, né? Como a palavra mesmo diz, mastigar ela. E como que se faz isso na prática? Meu conselho para você é ter um caderno de anotação, é ter canetas. Se você é como eu, você vai ter algumas canetas coloridas ali, mas você pode só fazer com uma e trabalhar com sublinhar, fazer um círculo nas palavras, vai de você. Mas a ideia é observar o texto e ver se tem pessoas mencionadas no texto, se tem alguma coisa a respeito de tempo sendo falado no texto, tem algum lugar mencionado que você pode pesquisar, que você pode olhar no mapa para entender ali o lugar onde está sendo mencionado naquele texto. Tem alguma promessa da parte de Deus, alguma promessa de Jesus, algo que fica claro que se você fazer isso que a palavra está dizendo, existe uma promessa para você. Tem algum contraste, porque a Bíblia tem muito isso, de trazer contrastes, né? De ser isso e não ser aquilo. Por exemplo, o livro de Provérbios, né? O livro de Provérbios tem bastante desses contrastes, falando do sábio e do ímpio, que o sábio escolhe isso e o ímpio escolhe isso. Então tem esses contrastes. Tem alguma ordenança no texto? Tem algum comando da parte do Senhor para nós? Tem alguma ideia confusa? Coloca um ponto de interrogação ali para você pesquisar. Tem algum atributo de Deus sendo descrito ali naquele texto? Tem alguma transição no texto? Por exemplo, eu não dei exemplo de todos, né? Mas, por exemplo, um que eu gosto de falar a respeito de transição, no Salmo 19, você tem uma transição muito clara ali acontecendo. Do versículo 1 até o versículo 6, está falando a respeito do conhecimento de Deus na criação, né? Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Aí o salmista vai destrinchar ali até o versículo 6, falando de que toda a criação proclama a glória de Deus. E daí existe uma transição no versículo 7. É como se fosse 2 livros, o livro da criação e o livro da lei. E daí ele vai transicionar falando a respeito da palavra, falando a respeito da lei do Senhor, que a lei do Senhor, ela proporciona algumas coisas, né? E daí vai destrinchar do versículo 7 até o 14. Então ali tem uma transição muito clara no texto. E por último, qual é a ideia principal do texto? Então imagine, isso leva tempo, isso vai exigir você fazer mais ou menos isso que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Várias cores, vai circular, vai colocar um ponto de interrogação, vai fazer um quadrado, e isso você pode determinar da sua forma, a forma com que você vai entender, e geralmente você vai acabar fazendo isso na sua Bíblia. E se você é alguém que não gosta de riscar a Bíblia, você pode imprimir o texto bíblico e fazer isso nele impresso. Eu já gosto de fazer na minha Bíblia mesmo. E de tempo em tempo eu vou trocando de Bíblia. Então, a primeira parte é isso. É nós observarmos o texto, deixando claro as partes ali e fazendo essa análise profunda, né, de versículo por versículo. Isso é observar o texto de forma clara e devagar para entender. E como nós vamos então para o segundo passo, que é interpretar o texto.